Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa caminhada, não é? Nós estamos seguindo aí o roteiro proposto pela Confissão de Fé de Westminster, o que nos tem dado a bendita oportunidade de estudar vários temas da teologia bíblica segundo a nossa tradição reformada, não é? Então, nós estamos no capítulo 28. Capítulo 27 tratou dos sacramentos de maneira geral. E agora, no capítulo 28, estamos tratando de um sacramento específico, que é o sacramento do batismo. Na quinta-feira passada, reverendo Lucas analisou com vocês o parágrafo 1º. Então, depois do parágrafo 1º, vem o parágrafo 2º. O parágrafo 2 está projetado aí. Então, o que ensina este parágrafo a respeito do sacramento do batismo? Diz o seguinte: o elemento exterior usado neste sacramento é água com a qual um ministro do Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O elemento exterior. O que está pressuposto aí? Aí está pressuposto aquela definição de sacramento que vocês já conhecem. O que é um sacramento? É um sinal exterior, visível, de uma graça interior e invisível. Então, no caso do sacramento do batismo, qual é o elemento exterior usado para sinalizar a graça interior? Água. Talvez você diga, mas reverendo, isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio, não é? É verdade. Pode parecer óbvio esta afirmação do parágrafo 2, não é? Pode parecer que a gente está chovendo no molhado, mas a gente precisa entender que bem cedo na vida do povo de Deus, bem cedo, já nos primeiros séculos, houve uma tendência de acrescer certos elementos ao rito batismal. Então, por exemplo, houve alguns que entenderam que deveria acrescentar, por exemplo, o uso do óleo. Visto que nos dias do Antigo Testamento, o óleo era muito usado como símbolo do Espírito Santo, não é? Havia a unção cerimonial com óleo para simbolizar pessoas que haviam sido escolhidas para serem usadas de maneira especial pelo Espírito Santo, o caso de reis, sacerdotes, não é? Lembra lá o salmista falando da unção do sacerdote, dizendo que o óleo desce pela barba, molha as golas da sua veste. Então ali é símbolo de que aquela pessoa fora escolhida para ser usada de maneira especial pelo Espírito Santo. Então, por causa desse uso cerimonial do óleo no Antigo Testamento, nos primeiros séculos da igreja cristã, algumas pessoas acharam conveniente também inserir o óleo no sacramento do batismo. E
Mas no final da Idade Média, outras coisas acabavam sendo incluídas, não é? A história registra que diversos exorcismos, às vezes rituais de exorcismos, eram incluídos no rito batismal. Então, quando os nossos irmãos de Westminster faz questão de frisar que é água, eles estão se contrapondo a essas tendências. Para nós hoje parece óbvio, né? Parece que está na cara que é água, não é? Mas eles estão aí se contrapondo a essa tendência de acrescentar coisas. O que eles querem que fique claro aí é que a água é o elemento exterior determinado por Deus na Escritura para simbolizar a graça do lavar regenerador do Espírito Santo. Então, veja bem, essa ideia de lavagem, de purificação com água, esta imagem, é uma imagem que o Senhor usa na Escritura desde os dias do Antigo Testamento. Querem ver? Abra a sua Bíblia aí no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, e alguém leia para nós o verso 25. Ezequiel 36, está aí, ó. O pessoal lá em cima é rápido no gatilho, viu? Parabéns, Pedro. Então, essa é uma promessa de redenção. Deus está aí prometendo que no futuro ele haveria de agir de maneira redentora, salvando o seu povo. E qual é a imagem que o Espírito Santo usa para falar desta salvação futura? Então, quando chegar esse momento, eu vou aspergir água pura sobre vocês, e vocês vão ficar purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Nesse mesmo contexto, por exemplo, Deus usa uma outra imagem, que é a imagem do transplante do coração. Lembra? Está falando da mesma coisa com uma imagem diferente. Deus fala, eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Estas são imagens que o Espírito Santo usa na Bíblia para falar da nossa salvação. Então, nós somos salvos por meio de um lavar purificador que Deus opera em nós. Então, desde tempos mais remotos, a água é usada para falar desta salvação, não é? Nos dias, por exemplo, do Antigo Testamento, a liturgia do culto veterotestamentária, ela era marcada por muitos rituais de purificação com água. Por exemplo, se você der uma olhada em Hebreus, capítulo 9, verso 9 e 10, você vai ver como é que o escritor de Hebreus se refere à liturgia do culto no Antigo Testamento. Vejam aí Hebreus 9, 9 e 10. Olha, ele está se referindo ao culto do Antigo Testamento, à liturgia do culto. Então ele está dizendo, essa liturgia que Deus prescreveu lá no Antigo Testamento era uma parábola para a época presente.
Lembra? Era uma liturgia sangrenta. Os adoradores tinham que matar animais, não é? Então, o escritor de Hebreus está dizendo que aquele jeito de cultuar era uma parábola para o tempo presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, o adorador não era purificado, não era perdoado por aqueles sacrifícios, pelo sangue daqueles animais. Aquilo ali não tinha poder para perdoar o pecado deles. Aquilo era apenas uma parábola, era apenas uma ilustração antecipada de alguma coisa que Deus faria lá no futuro. O que Deus faria no futuro? Mataria o seu cordeiro lá no Calvário. Aqueles cordeiros lá era apenas um símbolo, uma ilustração para o que Deus, que apontava para aquilo que Deus faria no passado, faria no futuro. Os quais, ou seja, esse culto, esses rituais, esses sacrifícios não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas, e aqui eu quero chamar a sua atenção, e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno da reforma. Ou seja, esse culto, esse jeito de adorar que Deus prescreveu no Antigo Testamento, tinha prazo de validade. Chegaria um tempo em que ele seria reformado. Chegaria um tempo quando o culto seria em espírito e em verdade, não mais simbolicamente, não é? Então, aquilo tinha prazo de validade, aquilo valeria até o tempo da reforma. Mas o que eu quero chamar a atenção é que dentre as muitas coisas que Deus prescreveu, vários sacrifícios, Deus prescreveu também várias abluções. Várias abluções eram cerimônias de purificação com água, não é? Então, usava-se no culto do Antigo Testamento várias abluções, vários rituais, dependendo do pecado, dependendo do pecador, não é? Então tinha que passar por um ritual de purificação com água. Tudo isso mostra para nós que de onde vem esse elemento exterior que nós usamos no batismo, água. Por que nós usamos água? Por causa dessas coisas, porque o próprio Deus usou água, não é, para falar dessa salvação que viria no futuro. Mateus 3:11, não é? Nós temos aí mais uma vez a conexão entre água e o lavar regenerador do Espírito Santo. Quem está falando isso aí é João Batista. João Batista está falando o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Está se referindo a Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você percebe o paralelo, não é? João está dizendo que ele aplicava água de maneira simbólica de uma realidade que o Espírito Santo faz, que é o lavar regenerador do Espírito Santo. Ok? Então,
Todos esses textos mostram para nós que o elemento escolhido pelo próprio Deus, o elemento exterior, para simbolizar a salvação interior, o lavar do Espírito Santo, é água. Então, nada mais do que isso. Acrescentar qualquer coisa é invenção de moda. E a gente não pode inventar moda. Entendeu? Então, é água. É isso que está dizendo. O elemento exterior usado neste sacramento é água. É água. E diz aí os nossos irmãos de Westminster que esse sacramento é aplicado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Esse sacramento que simboliza a nossa salvação, ele é aplicado em nome do Deus triuno. Isso está claro em Mateus 28, versos 19 e 20. Lembram dessa passagem? Mateus 28, 19 e 20. Alguém leia para nós? Então, Jesus deixou claro que o batismo deveria ser aplicado em nome da Trindade. Por quê? Porque, irmãos, o batismo aponta para uma obra trinitária. A salvação nossa é uma obra trinitária. É uma decisão de Deus o Pai, que nos amou antes da fundação do mundo, não é? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, não é? Com bênçãos, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, quando nos escolheu nele. Então, a sua salvação é uma decisão de Deus o Pai. Mas essa é só parte da história. Deus o Pai enviou Deus o Filho para que Deus o Filho realizasse a sua salvação na história. Ele veio, se fez homem e recebeu no seu e no meu lugar o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E por causa das pisaduras do Filho de Deus, o Filho, nós somos sarados. Deus o Pai decide, Deus o Filho realiza na história, mas o que Deus o Filho, a decisão do Pai e a obra do Filho na história, é só parte da história. Não é? É necessário que esta obra se torne parte da sua experiência, seja aplicada na sua experiência de vida. Quem faz isso? Deus, o Espírito Santo. Deus, o Pai, que ninguém pode ver e jamais viu. Habita em luz inacessível, transcendente. Se tornou Deus conosco no Emanuel, encarnado. Mas ele não é apenas Deus conosco. Ele é Deus em nós. Ele veio habitar o nosso coração, gera fé e arrependimento em nós e nos une a Cristo por meio do seu Espírito e da nossa fé. Está claro que a sua salvação é obra do Deus Trino, não é? É uma obra da Trindade. Por isso é que Jesus disse que nós somos batizados em nome do Pai, que planejou, em nome do
Filho que realizou e em nome do Espírito que aplicou na vida daquele que está recebendo o batismo os benefícios da salvação. Então, é isso o parágrafo 2º. Tranquilo aí sobre o batismo? Por que usamos água e por que é em nome da Trindade? Vamos para o parágrafo 3º. Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Esse parágrafo trata agora do modo como esse elemento exterior do qual o parágrafo anterior tratou, a água, é aplicada, tá? Qual é o modo como a água do batismo deve ser aplicada? Irmãos, isso também pode parecer para nós, assim, uma coisa periférica, de menor importância, mas há setores da cristandade que fazem muita questão quanto ao modo de aplicar a água batismal. Por exemplo, os nossos irmãos batistas dão muitíssima importância ao modo. Algumas comunidades não lhe oferece a destra de comunhão se você não foi batizado de um determinado modo. Você precisa ser batizado senão você não pode ser recebido como irmão. Não é? Tal é a importância para eles do modo de aplicar a água. Então, como para uns isso é tão importante, os nossos irmãos de Westminster fizeram questão de tratar desse assunto quando decidiram formular o entendimento nosso sobre a doutrina do batismo. Então, qual é o nosso entendimento? É que não é necessário imergir, como alguns acham, e que o batismo administrado pelo modo de efusão e pelo modo de aspersão, ele é legítimo, aceitável, não é? Então, esse parágrafo trata disso aí, porque para alguns só um determinado modo é válido. Se não for daquele modo, não é considerado válido. Então, para a nossa tradição, a tradição reformada está aí, a validade do batismo não está vinculado ao modo como a água é aplicada. Veja bem, os nossos irmãos imersionistas, eles entendem, eles afirmam, o que é um engano, não é? Mas eles afirmam, um dos argumentos que usam, eles afirmam que só aceitam a imersão porque o termo grego usado lá na Bíblia para falar, lá no Novo Testamento, para falar desse rito, ele significa imergir. É o termo batismo, não é? O batismo, no português, não é uma tradução, é uma transliteração. Tá? É uma palavra que tem quase que o mesmo som, é uma transliteração, não é uma tradução. Mas os nossos irmãos dizem que, quando o grego usa o termo baptismo, ele está se referindo a imergir. Baptizar é imergir. Irmãos, isso é um equívoco. A palavra grega
de fato, ela significa simplesmente lavar, sem levar em conta o modo. Então, se alguém falando grego desse uma ordem para você batizar algo, ele só está mandando lavar, sem levar em conta o modo como se faz esse ato. Então, por exemplo, nós lemos ainda há pouco, lá em Hebreus 9:10, que no culto do Antigo Testamento havia várias abluções. Não vimos lá? Você sabe qual é a palavra grega que é traduzida ali por abluções? Batismos. Então ali diz que no Antigo Testamento, no culto do Antigo Testamento, tinha vários batismos. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe que as abluções praticadas no culto do Antigo Testamento não eram imersões, não é? Eram aspergir, muitas vezes com um galinho de sopo, aquele que era considerado impuro. Então, o verbo batizar no grego não significa necessariamente imergir, ok? Então, esse texto de Hebreus nos ajuda aí. Várias abluções. Veja bem, em Hebreus 9, alguém abra Hebreus 9, e veja o verso 19, como é que o escritor de Hebreus descreve algumas destas abluções. Antes ele falou que no culto do Antigo Testamento tinha várias abluções. E agora ele está descrevendo como é que acontecia essas abluções. Olha só no verso 19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e lã, tinta de escarlate e isopo. E o que ele fez? Ele aspergiu, ele borrifou não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Essa é uma das abluções que lá naquele outro versículo o escritor chamou de batismos, né? Esse era um dos batismos praticados no Antigo Testamento. Como é que esse batismo era praticado? Borrifar água sobre o livro, sobre as pessoas. Então, o que eu estou querendo mostrar para você aqui? Que quando a Bíblia usa o verbo grego batizar, ela não está pensando necessariamente em imergir. Entendeu? Não. Então, esse argumento dos nossos irmãos imersionistas não procede, não é? Abra Marcos capítulo 7, verso 4. Leia para nós Marcos 7, 4. Está aí, ó. Quando voltam da praça, vou lembrar o contexto dessa passagem. O contexto dessa passagem é que os fariseus estavam escandalizados com os discípulos de Jesus que comiam sem lavar as mãos. Só que lá, essa lavagem de mãos não era uma questão de higiene, tá bom? Era uma questão religiosa. Por que é que eles estavam escandalizados? Porque era comum agir dessa forma aí. Então, aqui Marcos está dando a razão pela qual eles ficaram escandalizados. Porque quando voltam da praça, eles, os fariseus, não comem sem se aspergirem. Você sabe qual é a palavra grega que está aí? Baptizontai. No grego ele está dizendo,
Eles, quando vão lá na praça, no mercado, e eles voltam para casa e eles não comem sem se batizarem. Por que é que eles faziam isso? Por uma questão cerimonial. Se um judeu tocasse alguma coisa impura, ele era considerado cerimonialmente impuro. Então seria lá no mercado, naquele pessoal se acotovelando, esbarrando um no outro, tocando coisas lá no mercado. Por precaução, quando ele voltava para casa, ele fazia um rito de purificação, que é chamado de batismo aí, não é? E há muitas outras coisas que receberam para observar, como o verbo lá é batizar, né? Aspergir é batizar. E aí lavagem, substantivo aí é batismo também. Aparece 2 vezes aí na forma verbal e na forma substantiva. Lavagem de copo, batismos de copo, entendeu? Jarros e vasos de metal e até camas eles aspergiam, purificavam para evitar contaminação ritual. O que eu estou mostrando aí? Que o verbo batizar, que o substantivo batismo no grego não significa necessariamente mergulhar. Como é que eram esses ritos de purificação nas casas judaicas? O sujeito ia lá na praça e se acotovelava, voltava, tinha que passar por esse rito. Como é que era? Lembram do milagre de Caná da Galileia? Jesus mandou encher umas talhas que os judeus tinham de água. Eram talhas que eles usavam para purificação. Toda casa de judeu tinha essas talhas, não é? E Jesus mandou encher aquelas talhas lá e transformou a água em vinho. Lembra da história? Então, normalmente eram talhas, sim, um jarro, com uma bacia por baixo. Famílias mais abastadas tinham servidores, escravos que faziam o trabalho. Então, o patrão chegava, ele pegava a jarra, derramava sobre, não é? As mãos do patrão, tal, ele fazia ali o rito de purificação, a água imunda, suja, caía na bacia e tal, para ser descartada depois. Então, isso era chamado de batismo, batizar, lavar. Não batizar não é necessariamente imergir. Ok? Então, então vemos aí que o que eu estou tentando fazer aqui é mostrar a fragilidade de um argumento. Qual é o argumento? O verbo batizar e o substantivo batismo no grego significa mergulhar. Eu estou mostrando que não significa. Então, esse argumento é frágil. Um outro argumento que os nossos irmãos imersionistas usam é o texto que o Ildeir leu conosco, lá em Romanos 6, Colossenses 2 aparece também. Romanos 6, 4. Veja aí Romanos 6, 4. Alguém leia para nós, Romanos 6. Está ali. Opa! Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Então, os imersionistas pegam textos como esse e dizem, aí, batismo tem que ser por imersão. Está dizendo aí que no batismo nós fomos sepultados com Cristo. Então, é a imersão que simboliza melhor a morte, o sepultamento e a ressurreição. Agora o novo homem ressurgiu. Faz algum sentido, né? Faz algum sentido. Né?
Mas não é um bom manejo desta passagem bíblica. A gente precisa fazer bom manejo dessa passagem. Paulo está tratando nessa passagem do rito do batismo? Não. Paulo está falando do modo de batizar? É esse o ponto de Paulo? Essa é a preocupação de Paulo? Não. Esta não é uma passagem ritualística. Essa é uma passagem soteriológica. O que é isso? Soteriologia é a parte da teologia, o departamento da teologia que estuda a salvação. Paulo não está preocupado aí com o modo de batizar. Paulo está preocupado com a nossa salvação. Não é difícil. Olha aí na sua Bíblia. Olha na sua Bíblia. Qual é o problema que Paulo está tratando? Verso 1. Qual é o problema? Alguém leia o verso 1 aí? 6:1 de Romanos? Esse é o problema aí, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo havia dito anteriormente, no final do capítulo 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quanto mais grave você tiver, quanto mais você tiver o entendimento da gravidade do pecado, mais ressalta a beleza da graça. Qual é o médico que você vai admirar mais? Aquele que curou a sua gripe ou que curou o seu câncer? O segundo, não é verdade? Quanto mais grave for a enfermidade, mais você vai admirar o médico, não é? Então, quanto mais grave for o pecado, mais você vai admirar a graça. Tendo dito isso, Paulo já está antecipando-se para evitar um mal-entendido. Ah, Paulo, então, quanto mais eu pecar é melhor, né? Porque aí a graça vai ser mais abundante, né? Então é um estímulo para eu pecar mais, para a graça ficar mais brilhante. Esse é o problema que Paulo está tratando, entendeu? Ele não está tratando nesse capítulo 6 de jeito de batizar. Então, esse é o assunto dele, esta é a pergunta dele, que ele está respondendo. Permaneceremos no pecado? Qual é a resposta de Paulo no verso 2? Próximo verso aí, ó. Verso 2. Ah, tá aí! De modo nenhum! De jeito nenhum. Se você foi levado a essa conclusão pela minha lógica, você está viajando na maionese. É isso que Paulo está dizendo. De modo nenhum. Por quê? Não. Porque se você está em Cristo, unido a Cristo, você já morreu para o pecado. A tua união com Cristo significa que o que aconteceu com Cristo, aconteceu com você. Você morreu e ressuscitou. Não é? Então, é isso que Paulo está dizendo aí. A razão dele é, nós fomos unidos com Cristo. Quando é que nós fomos unidos com Cristo? Quando é que você foi unido a Cristo? Na sua experiência. Veja bem, você foi unido a Cristo quando Cristo se encarnou. Não é verdade? Você é ser humano, não é? Cristo, ao assumir a humanidade dele, ele se tornou uma só carne conosco, casou conosco, não é? Então, quando Cristo se encarnou, ele se uniu a nós que somos seres humanos. Mas quando é que você foi unido a Cristo? Você, pessoalmente, na sua experiência? Quando o Espírito de Cristo veio habitar em você. Aí você, pessoalmente,
se tornou um com Cristo. Essa habitação do Espírito é o batismo. Quando você foi batizado pelo Espírito Santo, você foi unido a Cristo. Então, Paulo está dizendo, por que você não pode viver mais no pecado? Por que não funciona essa lógica aí? Porque você foi unido a Cristo pelo batismo. Isso é, pelo batismo do Espírito Santo. Não é? Então, uma vez que você foi unido a Cristo, qual é a implicação disso? O que aconteceu com Cristo? Aconteceu com você. Você morreu. Então, sua união com Cristo, pelo batismo, faz você participar da morte de Cristo. E qual é a implicação disto? Ruptura com a vida de pecado. Então, o batismo com o Espírito Santo, que é simbolizado no batismo com água, significa ruptura com o pecado. Paulo não está nem pensando em modo de batizar. O ponto de Paulo aqui é ruptura com a vida de pecado. Está claro? No meio acadêmico, no pastoral, lá no seminário, na conversa de pastores, assim, o pessoal fala que falar que esse texto está tratando de modo de batizar é fazer uma exegese. Vou explicar para você. Uma exegese, exportar é para fora, né? Sair. Então, exegese é tirar do texto aquilo que está lá. Então, vou fazer uma exegese. Aí o pessoal fala assim, olha, se você está vendo o batismo, o modo de batizar aí, você não está fazendo uma exegese, não está tirando o que está lá. Você está fazendo uma exegese, está colocando coisas que não está lá. Aí o pessoal brinca, isso não é uma exegese, isso é uma exegese. Você está colocando coisas que não está lá. E a gente não pode fazer isso. Então, veja bem. Dizer que tem que ser por imersão, porque Paulo fala que fomos sepultados com Cristo, é uma exegese. Ademais, o sepultamento nos dias do Novo Testamento não era exatamente 7 palmos de terra como nós fazemos hoje. Era mais colocar como Cristo foi colocado numa caverna, entendeu? É mais horizontal. Paulo diz não apenas que nós fomos sepultados com Cristo no batismo, mas nós fomos circuncidados com Cristo no batismo, a circuncisão de Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo no batismo. Então, todas essas imagens, se uma delas deve influenciar no modo de batizar, todas as outras devem influenciar também, né? Então, eu tinha que ser batizado de um jeito que lembra a crucificação, que eu fui crucificado com Cristo. Entendeu o meu ponto aqui? Está claro? Da fragilidade desses argumentos. Gente, nós só estamos gastando esse tempo todo com o modo de batismo porque tem setores da igreja que fazem muita questão disso. Mas qual é o nosso entendimento? O modo não determina a validade. Seja efusão, seja aspersão, seja imersão, é indiferente. Mas por que nós optamos então por aspersão? A Bíblia não diz, você não tem em nenhum texto bíblico condições de estabelecer
claramente qual é o modo determinado por Deus. Não tem. A gente não tem. O que a gente tem na Escritura são textos bíblicos que deixam algum indício, não é? Algum indício de aspersão. Veja bem, alguns indícios aqui. Atos 16, 33. Naquela mesma hora da noite, preste atenção, lembra do terremoto lá em Filipos, Paulo e Silas na prisão, cantando louvores, e aí houve um terremoto, um anjo os libertou lá, e o carcereiro de Filipos se converteu. Essa passagem parece favorecer a aspersão. Porque diz que foi naquela mesma hora da noite. Portanto, na prisão. Lavou-lhes os vergões dos açoites, eles tinham sido açoitados, e a seguir foi ele batizado. Tudo indica que, naquela madrugada, na prisão, a chance de ter condições de imergir parece muito pouco provável. Eu não estou dizendo que foi aspersão, mas passagens como essa parecem favorecer, não é? A aspersão. No dia de Pentecostes em Jerusalém, 3.000 pessoas foram batizadas pelos apóstolos. 3.000. Jerusalém, região árida, seca. Muito difícil imersão. Tudo indica que foi... Tudo indica não vou lá. Tudo indica. Parece favorecer. Não posso falar tudo indica. Parece favorecer. Percebe? Por isso que a gente acha que não tem um modo determinado pelo Senhor na Escritura. Outros dizem, mas tem textos que parecem favorecer imersão. Batismo de Jesus. Diz que Jesus foi batizado e saiu logo da água. Não sei se sair logo da água indica imersão. Você pode entrar na água até certa altura, receber algum tipo de aspersão e efusão e sair. Outra passagem que alguns dizem que favorece a imersão. Dê uma olhada em Atos 8, 38 e 39. Atos 8, 38 e 39. Lembra dessa passagem? É aquele caso de Filipe com eunuco, não é? Lembra, o eunuco ia na sua carroça, na sua carruagem, no seu carro, tração animal, lendo o livro de Isaías. Filipe, por orientação do Espírito Santo, se aproximou, perguntou, você está entendendo aí que você está lendo? Ele falou, olha, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí o Filipe se colocou ao lado dele no carro e foi explicando a Bíblia para ele. Ele entendeu e entendeu que Jesus era o Messias, que Isaías estava falando do Messias e tal. Então, mandou parar o carro, freou os cavalos, ambos desceram a água. Alguns irmãos imersionistas desceram, foi imersão, desceram a água. Ambos. Então, não foi imersão necessariamente aí. Porque se fosse, foi imerso tanto o batizando quanto o batizador. Desceram
desceram da carruagem, do carro, até onde estava a água. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Próximo verso. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Saíram da água, não pode ser também, não significa necessariamente imersão. Irmãos, o ponto é o seguinte, eu acho graça porque a gente só gasta esse tempo, essa energia com um assunto desse, porque isso é muito caro para certos irmãos, não é? Nossos queridos, e a gente está aí. Foi bom a gente. Eu acho, eu até acho que por iniciativa minha, eu nunca daria uma aula sobre modo de batizar, a não ser que alguém ficasse muito com muita necessidade disso, não é? Se não fosse o nosso roteiro da confissão de fé. Está aí o roteiro, o assunto está aí, então nós estamos tratando. Mas, olha, é um parágrafo tão simples. Para nós não é necessário imergir, mesmo quando há efusão ou aspersão, o batismo é válido. Independe do modo de batizar. Está claro aí? Muitos de vocês foram batizados por imersão, não foram? Não é? E nós os recebemos aqui e damos a destra de comunhão. São nossos irmãos queridos, mesmo que tenham sido batizados de outra maneira. Para nós, o jeito de batizar não importa. Está claro? Então, alguma pergunta, alguma colocação? Pois não, Elcelino. Vem aqui, Elcelino, fale aqui, porque por amor aos nossos irmãos que estão em casa, vão ouvir a sua pergunta. Uma certa feita eu estava vendo um debate a respeito desse assunto, imersão e aspersão, que chamou minha atenção. Um pastor presbiteriano, ele questionou, né, um batista a respeito dos irmãos em leito assim, de morte e que tem o desejo de ser batizado. Como eles se procederiam neste caso, né? Aí o irmão desconversou lá a respeito disso aí, porque não pode fazer a imersão. E aí sobre a questão também dos irmãos que estão, às vezes, em campo de concentração, igual nós tivemos no missionário da Coreia do Norte, esses irmãos lá que aceitam Jesus, e não tem condição, né? Isso aconteceu lá na época da igreja primitiva, a gente lemos aí a respeito dos irmãos que eram presos, né, em situações assim desumanas. Hoje a nossa legislação ainda permite a questão da liberdade religiosa. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso aí. Irmãos, o Elcelino levantou aqui um argumento, que é um argumento pragmático. Tem a sua validade, né? Nós argumentamos aqui com a escritura, o texto bíblico. Agora ele está apresentando um argumento pragmático. E isso é válido também, é legítimo, não é? O argumento do Elcelino é o seguinte: a aspersão favorece certos casos que a imersão não favoreceria. Por exemplo, uma pessoa acamada, debilitada fisicamente e que se rendeu a Jesus Cristo e gostaria de receber o batismo. Então, a possibilidade de imergir essa pessoa talvez fosse pouca ou quase nenhuma, não é? Pode ter casos de nenhuma. Eu ia falar aqui de um caso recente que aconteceu, de uma pessoa que foi batizada na UTI, que é do nosso relacionamento. Não vou falar nome nem nada, porque estamos transmitindo na internet, não tem autorização da família para falar. Mas tivemos um caso recente, na UTI, foi batizado lá, não é? Então,
O Elcelino está levantando. Esse é um argumento válido, pragmático, não é? Em determinadas situações, a aspersão é favorável. Acho que é isso mesmo. Eu acho que é válido o argumento pragmático. Ótimo. Sim. Ótimo. Para você que está acompanhando em casa, não ouviu a Ângela está dando o testemunho da mãe dela, cadeirante na época, e que pertencia a uma igreja imersionista, e que ela disse que causou uma polêmica, mas a liderança da igreja, de maneira sábia, a meu ver, tomou a decisão certa e aplicou o batismo por aspersão. Foram sábios, irmãos, a meu ver. Parabéns para eles.